OABeiros, eu sou a Mari e hoje a gente vai falar sobre inscrição na OAB. A dica de hoje é inscrição na OAB. O que precisa para se inscrever na OAB? Quais são os requisitos para se tornar um advogado, para pegar a carteirinha da OAB? Eu já adianto que não é só passar no exame da ordem. Passar no exame da ordem é só um dos requisitos, mas é muito simples os demais requisitos e eu vou explicar agora para vocês. O primeiro é comprovar a capacidade civil. Comprovar a capacidade civil é o primeiro requisito. E a capacidade civil, vocês já estão cansados de saber, é aquela capacidade do direito civil. O segundo requisito é ter graduação em faculdade de direito, é ter um diploma em faculdade de direito. Isso é bem óbvio, porque se você vai se inscrever no OAB para pegar sua carteirinha de advogado, você tem que ter pelo menos uma graduação em direito. E o diploma ele pode ser substituído pela certidão de graduação em direito, mais o histórico escolar. Essa substituição ela é possível porque às vezes a faculdade demora para te entregar esse diploma e isso pode te prejudicar na hora da inscrição. Então, aceita o diploma ou uma certidão de graduação com o histórico escolar da faculdade. O terceiro requisito é título de eleitor e o quarto, quitação com serviço militar. Essas duas exigências são exigências tradicionais dos órgãos públicos. O quinto requisito, eu já adiantei para vocês, é a aprovação do exame da ordem. O sexto requisito é não exercer atividade incompatível com a advocacia. Algumas atividades impedem o exercício simultâneo dessa atividade com a advocacia. E nos próximos vídeos a gente vai explicar para vocês um pouquinho melhor sobre essas atividades, quais são elas, o que acontece, como que é. Fiquem tranquilos e fiquem ligados para aprender um pouco mais. O sétimo requisito é idoneidade moral. Idoneidade moral. E o que me faz ser inidôneo? O que te faz ser inidôneo é ser condenado em crime infamante. Se você for condenado em algum crime infamante, isso gera presunção legal de inidoneidade moral. E além disso, mesmo que você não tenha sido condenado, se 2/3 do conselho da OAB concordarem pela inidoneidade da pessoa, ela também vai ser considerada inidônea e não vai poder se inscrever na OAB. O oitavo e último requisito é prestar compromisso. E esse compromisso ele é personalíssimo. Só você pode prestar seu compromisso, ninguém pode fazer isso no seu lugar. Ok? Esses são os requisitos. É muito simples, né, gente? E o mais simples vai ser passar no exame da OAB. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir daqui uns dias. Então agora a gente vai falar dos tipos de inscrição. Existem alguns tipos de inscrição. A principal, a inscrição do estagiário e a inscrição suplementar. A inscrição principal é aquela que você faz no seu domicílio profissional, onde, a princípio, você pretende advogar. Se não tiver um domicílio profissional ou na dúvida a respeito de qual vai ser o seu domicílio profissional, você pode fazer a inscrição no seu domicílio pessoal mesmo. Mas se você tiver se inscrito lá no seu estado de São Paulo, por exemplo, você se inscreveu para advogar no estado de São Paulo e quiser advogar no estado de Minas, vai ser necessária uma inscrição suplementar. Essa inscrição suplementar te permite advogar em outro estado, diferente daquele que você se inscreveu primeiro. Mas esse exercício da advocacia em outro estado, ele só se configura se você tiver mais de 5 causas anuais. Mais de 5 causas por ano configura o exercício habitual da advocacia e exige uma inscrição suplementar. Se não tiver essas 5 causas, não tem necessidade de fazer essa inscrição suplementar. A outra inscrição é a inscrição do estagiário. A inscrição do estagiário ela é feita no local do curso, no local onde ele está fazendo, onde ele está cursando direito. Se ele for do interior de São Paulo, vamos supor de Ribeirão Preto, e fizer o curso de direito em São Paulo, a inscrição dele deve ser feita em São Paulo, que é o local do curso. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre licenciamento e cancelamento da inscrição. O licenciamento é um afastamento temporário, tirar uma licença por um tempo, mas depois a pessoa vai voltar. Esse licenciamento, ele não cancela o seu número de inscrição. Você apenas deixa ele desativado por um tempo e quando você quiser voltar, você pede essa reativação do número de inscrição. Para se licenciar, é necessário um requerimento motivado, justificado, que apresente os motivos pelos quais você está se licenciando. E quais são as hipóteses de licenciamento? Elas estão previstas na lei, no Estatuto da Advocacia, e elas podem ser, por exemplo, se o advogado quiser se licenciar, ou então se o advogado passar a exercer uma atividade incompatível com a advocacia temporariamente. Um exemplo disso é se ele
for eleito prefeito de uma cidade. Nesses 4 anos do mandato, ele não pode exercer a advocacia, então ele vai se licenciar. E outra hipótese, se o advogado for acometido de doença mental curável, uma doença mental que tem cura, depois que ele se curar dessa doença, ele pode voltar a advogar. Ok? Esse é o licenciamento. Já o cancelamento, ele é definitivo. Você perde o seu número de inscrição. E se caso você queira voltar, você precisa requerer um novo número de inscrição. Mas não precisa prestar um novo exame da ordem, ok? É só requerer um novo número de inscrição. Esse cancelamento, ele não precisa de um requerimento motivado, pode ser um requerimento simples. E quais são as hipóteses de cancelamento? Também estão previstas na lei, no Estatuto da Advocacia. E elas são: se o advogado quiser cancelar, ele pode cancelar; se ele for acometido de uma doença mental incurável; se ele falecer; ou se ele exercer uma atividade incompatível de caráter definitivo. Por exemplo, se ele passar num concurso para juiz de direito, ele não pode advogar de forma definitiva. E a outra hipótese, se ele perder alguns daqueles requisitos básicos que eu enumerei no comecinho da nossa dica. Por exemplo, se ele se tornar inidôneo, ele perdeu o requisito da idoneidade moral. Então, ele vai ter a sua inscrição cancelada. Ok, gente? Agora, se eu tive minha inscrição cancelada, eu nunca mais posso voltar a advogar? Não, você pode voltar a advogar caso você preencha aqueles requisitos básicos da capacidade civil, da idoneidade moral, não exercer atividade incompatível e prestar novo compromisso. Como eu já falei para vocês, não precisa prestar um novo exame da ordem. São esses requisitos. Mas, se o cancelamento tiver se dado por uma exclusão, que é uma sanção disciplinar, porque o advogado cometeu alguma infração, ele precisa primeiro se reabilitar perante a OAB. Se essa exclusão tiver se dado por causa de um crime, ele também vai precisar primeiro se reabilitar judicialmente perante a justiça. Antes de preencher qualquer um dos requisitos básicos, o advogado precisa dessas reabilitações. Ok, gente? Essas foram as dicas de ética sobre inscrição no OAB. Eu espero que tenha ajudado vocês e até a próxima!